Boa noite! Cadê o povo abençoado de Jesus aí? Quantos abençoados e abençoadas temos hoje? Glória a Deus. Eu estou tão feliz, fui tão abençoado desde ontem até hoje de manhã. Reunimos com o apóstolo Ari, toda a equipe do pastor Ralph, da pastora Lisa, uma equipe poderosa, amorosa, muito preciosa. Que tempo gostoso que nós passamos juntos hoje de manhã. Eu sempre sou muitíssimo abençoado quando posso estar no meio do povo de Deus. Eu quero rapidamente fazer um convite para você, para um grande evento que nós estamos realizando em Foz do Iguaçu, de 17 a 20 de setembro, uma conferência com o tema Liderança Global. A gente vai colocar o site, daí a pouquinho vai aparecer, aqui no telão, você pode depois entrar lá, ver as informações. Eu estou muito certo que essa conferência será um instrumento de Deus para pastores e pastoras pensarem e terem visão acerca de ministrar as nações como você nunca teve antes ainda. Pastor Ralph vai nos ajudar colocando esse endereço. Eu sei, há uma promessa. Quem já ouviu essa promessa que o Brasil é um celeiro de missionários? Quem já ouviu essa promessa? E um dia Deus pôs no meu coração, essa promessa é para a igreja, e eu e você somos pastores e líderes da igreja. O cumprimento dessa promessa depende do que eu e você vamos fazer para cooperar com o reino de Deus. Pessoalmente, eu nunca pensei em ter igreja fora do Brasil, e se Deus tem feito isso com a minha vida, com a igreja que eu sou pastor, Ele também pode fazer isso com você, do jeitinho que você é. Eu acredito que Deus pode usar a sua vida e dar nações a você e ao seu povo para a glória de Jesus. Esse é o nosso coração, é isso que nós queremos trabalhar lá nesses dias, nessa conferência. Mas vamos logo para a palavra que Deus tem colocado no nosso coração para essa noite. Eu estou feliz de participar de mais uma conferência na visão do MDA. Workshop hoje à tarde foi muito abençoador mesmo, e eu anotei muita coisa, aprendi muita coisa importante. Eu sei que uma das coisas, que uma igreja, na visão do MDA, uma igreja que quer crescer, uma igreja que vai ganhar multidões e vai cuidar bem delas, esta igreja vai precisar de muitos líderes. Diga muitos líderes. Mas diga bem bonito, diga muitos líderes. Você sabe que uma coisa que eu acho maravilhoso, João capítulo 15, verso 16, está escrito assim: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi. Olha para o irmão e diga assim: foi ele que te escolheu, meu irmão. Foi ele que te escolheu, minha irmã. Eu realmente não sei, eu não sei porque Deus me escolheu, eu não sei, eu acho que se eu fosse Deus, eu não escolheria a mim mesmo, mas Deus me escolheu. Eu não sei, de verdade, isso é muito sincero do meu coração, eu não sei porque Deus escolheu a nossa igreja, como também escolheu a sua igreja. Nossa igreja era tão pequenininha, irmãos, tão pequenininha, sem nenhuma expressão na cidade. Obrigado, pastor querido. Com tantas dificuldades, com tantas limitações, as pessoas, um grupo mais ou menos de 25 pessoas, mas muitas limitações, com pecados muito graves, de algumas pessoas que haviam cometido, muitas dificuldades de relacionamento, de uns para com os outros. Aquilo que o Ralph estava falando hoje à tarde, quando a primeira vez que eu fui para estar com esse pequeno grupo, quando eu fui num culto de manhã, então o irmão que estava dirigindo a congregação naqueles dias, ele me recebeu e não tinha muita alegria, as pessoas não tinham muita alegria na recepção, e aí ele disse assim: pastor, você é bem-vindo, e hoje de manhã nós estamos dispostos a ouvir você falar por 10 minutos. Eu falei: o quê? 10 minutos. Eu falei: nem 11. Ele falou: não, 10. Eu disse: Deus, que coisa estranha, você pregar 10 minutos. Como que igreja é essa? 10 minutos. Então eu falei por 10 minutos. Você já viu uma igreja com um sermão de 10 minutos? É desse jeito. Como Deus vai escolher uma igreja que tem um sermão de 10 minutos? Você escolheria? Eu não escolheria.
eu jamais iria querer ser pastor de uma igreja, né, que tem um sermão de 10 minutos. Depois, à noite, o culto era das 7 até as 8, e não pode passar de nem um minuto. Era essa igreja que eu estava lá nesses dias para ministrar. Eu não queria ser pastor dessa igreja, jamais, jamais. Eu fui lá para ficar um mês, só um mês. E ia ser o mês mais comprido da minha vida. Eu falei, meu Deus, ficar um mês aqui nessa igreja. Quando terminou essa longa pregação de 10 minutos, eu fui fazer a oração de bênção. Quando abri os olhos, que nem você, já tinha todo mundo embora, ninguém para me apertar a mão. Eu falei, Deus, que coisa estranha, eu não estou acostumado com isso. Porém, eu disse, Deus, eu só fui lá para ficar um mês, e eu orei e falei, coitado do pastor que vai vir para essa igreja, não sabia eu que era eu que Deus ia mandar. Vê bem o que você vai fazer, vê bem o que você vai falar para Deus, irmão, vê. Aí Deus, né, me leva depois de 6 meses a pastorear essa igreja que eu não queria escolher por nada. Eu falei, Deus, essa não, Deus, por favor, Deus. Eu orava e falava, Deus, arruma outra, mas não essa. Aquelas coisas que Deus faz que você não entende. Ele escolhe algumas coisas e que você fala, Deus, mas não vai dar certo esse negócio. Mas tudo que Deus faz, dá certo. E essa igreja que eu sou pastor, eu não sei porque Deus nos escolheu, de verdade, não sei. Não sei porque Deus escolheu nossa igreja para fazer o que Ele está fazendo. Eu sei que Deus também escolheu a sua igreja. Diga assim, Deus escolheu a nossa igreja. Não, mas agora fala com um sorrisão, diga, Deus escolheu a nossa igreja, meu irmão. Meu, que coisa, meu irmão, minha irmã, que coisa linda. Quando o apóstolo ali me contou um pouco da história de vocês aqui de Cabo Frio, gente, só Deus para fazer o que está fazendo, só Deus. O Ralph é bom, a Lisa, eles são uma bênção, mas eles jamais poderiam construir a igreja que está sendo construída nesse lugar. Deus escolheu, diga assim, Deus escolheu. Eu estou certo, mas eu estou absolutamente certo, que para nossa geração, Deus tem escolhido o Brasil. Deus ama todas as nações. E eu creio que a grande lição que a Copa do Mundo nos deixou, confortavelmente por causa da Bíblia, Deus não é brasileiro, Deus ama todas as nações. Essa é a grande lição. Porque, gente, olha, naquele dia, e o Ralph ainda vem dizer que é alemão ainda, né? A gente tem que amar ele ainda desse jeito, né? Mas aí ele remenda que foi lá para a Suíça e tal. Mas aquele dia do 7-1, se Deus era brasileiro, desistiu naquele dia. E aí eu até achei que ele tinha ido para a Argentina depois, mas depois sei que não foi também. Mas Deus é Deus das nações. Mas Deus tem escolhido o Brasil nesse tempo, de uma maneira especial, irmãos, especial. Deus tem olhado para a nossa nação, e nós temos que aproveitar esse momento tão favorável para o Brasil, para a nossa igreja, para o nosso povo. Deus escolhe, diga assim, Deus escolhe. E eu sei, hoje à noite, eu quero olhar com vocês algumas características de líderes que Deus escolhe. Deus não tem preferência de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, ou seja, Deus ama todas as pessoas da mesma maneira. Eu sou fã do Ralph por várias razões, e uma é por aquela palavra que ele diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Eu gosto, de pensar, então, que atitudes são essas que Deus vai procurar num líder? E eu tenho visto homens e mulheres em cidades diferentes, situações diferentes, mas tem algumas características muito semelhantes nestas pessoas. Gente, quando eu cheguei em Santarém a primeira vez, eu falei, Deus, eu não acredito que o Senhor veio no meio do mato escolher esse povo aqui. Por que o Senhor não escolheu lá para Curitiba? O Senhor veio tão longe, né? Você vê o que está acontecendo em Santarém? Só pode ser Deus. E Ele escolheu. E aí você vai ver estas características. Meu personagem bíblico hoje é Davi. Quero olhar algumas características do coração de Davi, que eu vejo, bem sinceramente, eu vejo algumas dessas características na vida do apóstolo Ari, e também vejo na vida do pastor Ralph,
da pastora Elisa e da equipe hoje de manhã que nós estivemos juntos. Eu vi algumas dessas características, eu vejo algumas dessas características na vida dos líderes, eu vejo isso lá na nossa igreja, eu vejo reunindo com tantos pastores em tantos lugares. Essas características são bem visíveis e elas não são difíceis de você observar. Quando nós vamos, sempre que vamos multiplicar uma célula, a última etapa da multiplicação da célula é aquele novo líder fazer uma entrevista comigo. E eu tenho muita alegria de fazer entrevista com todos os líderes. E nessa entrevista, eu leio esse texto de João capítulo 15, verso 16, e transfiro ou passo ao líder, né, essa ideia de que foi Deus que escolheu. Então não tem que se orgulhar, foi Deus que escolheu. Não é a minha virtude, foi Deus que foi favorável por algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, que eu escolhi, mas eu não escolhi para ser escolhido. Diga assim, eu não escolhi para ser escolhido, eu simplesmente escolhi. Você vai ver que Davi, ele nem imaginava que Deus estava escolhendo a ele, nem Jessé, nem Samuel, ninguém imaginava que Deus estava escolhendo Davi. Por isso, eu quero motivá-lo nessa noite, para que você viva uma vida de tal maneira, que se Deus precisar escolher uma pessoa com características X, Ele possa escolher você, porque você já está vivendo, né, para esses princípios, para a glória de Deus. Primeiramente, 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. 2 Crônicas 16, gosto demais desse texto, porque os olhos do Senhor estão passando sobre toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Eu quero ficar só com essa primeira parte, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando. Olha para mim um instante, bem rapidinho, se você pode. Faz assim, põe a mão na sua testa e fala assim: Deus está procurando. Eu gosto de imaginar essa cena, Deus lá do céu, olhando para a terra, procurando pessoas cujo coração é totalmente dele, um coração totalmente de Deus. Diga assim, põe a sua mão, diga assim, um coração totalmente dele e para ele. Deus está procurando pessoas assim, que o coração é totalmente voltado para ele. Agora, 1 Samuel, capítulo 16, nos conta o relato da história que você conhece, quando Deus manda Samuel à casa de Jessé. A partir do verso 1, está escrito assim: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém no Senhor olha para o
coração. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o exterior, né? Tão preocupado com aquilo que nós vamos mostrar às outras pessoas, o que eles vão ver em nós, mas a Bíblia diz que isso não impressiona Deus. Não, o nosso exterior, viu, Ralph? O nosso exterior, meu pastor querido Ralph, o nosso tamanho não impressiona Deus. Graças a essa verdade, irmão e irmã, nosso tamanho não impressiona Deus. O que impressiona Deus é o tamanho do nosso coração, do nosso coração. Eu gosto de brincar com essas coisas, não é verdade? O tamanho do nosso coração é que vai impressionar Deus. E é isso que Deus está ensinando para Samuel. Samuel, não atentes para a aparência. Deus não se impressiona com o carro que você tem. Deus não se impressiona com o tamanho do prédio que você constrói. Deus não se impressiona com o tamanho do estacionamento que você tem na sua igreja. Deus não se impressiona com o valor, né, que você possa dar a vestimentas, a marca que você usa de roupa. Deus não se impressiona. Hoje à noite, Deus não está olhando para a nossa aparência, Ele está olhando para o nosso coração. Para o nosso coração. Muitas coisas vão acontecer no nosso ministério, não por causa da nossa eloquência, mas vão acontecer por causa do nosso coração. Por isso, irmãos, que temos muito que cuidar, o que vai dentro do nosso coração. Verso seguinte diz assim: então chamou Jessé a Abinadad e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é este que escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: também não é este que escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora. Olha só, eu gosto quando eu olho para esse texto e como as coisas aconteceram na vida deste jovenzinho chamado Davi. Parece que Samuel tinha esquecido um pouco de Davi. Davi realmente estava bem esquecido. Irmão querido, meu pastor, meu líder, você já passou por experiências e momentos na vida que você tem certeza que as pessoas te esqueceram? Que elas não lembram de você? Logo quando eu estava no 3º ano de seminário, eu queria muito ser pastor. Eu tinha uma urgência que isso acontecesse. Eu queria muito ser pastor. Então, o pastor que eu estava servindo lá na igreja, ele decidiu ir embora, e ele me chamou e disse: Odilon, eu sei que Deus te chamou, e eu gostaria muito que você ficasse no meu lugar aqui na igreja. Eu fiquei muito empolgado, porque tudo que eu queria era ser pastor. Tinha que fazer assembleia, e eu tinha um bom relacionamento com os irmãos na igreja. Eu era líder de jovens nessa época, e estava certo, né, porque as pessoas falavam que gostavam muito de mim e tal, e não tinha outro para concorrer. Então era aquela eleição assim bem tranquila, e marcaram o dia para eleição, que eu ia ser escolhido na assembleia para ser pastor. No sábado à noite, fizeram um evento especial na igreja, e convidaram um pastor para pregar. E quando o pastor estava pregando, uma endemoniada manifestou. E esse pastor que estava pregando lá, era muito bom, e expulsou a demônia e ela foi embora. E eu perdi a eleição no outro dia. Você acredita? Uma coisa impressionante.
No outro dia, aquele pastor que tinha ido só para pregar, ele era candidato, junto comigo. E eu saí catando endemoniada na cidade, não achei uma, irmão. Nenhuma. É uma história verdadeira isso, é verdade. Aí foram para eleição. Esse pastor expulsa demônio. Esse não. Perdi, verdade. Ele foi escolhido e eu fiquei sem ser pastor. Eu queria ser pastor, mas não me escolheram. Eu fiquei bem aborrecido. E eu já não gostava do diabo. Depois daquele dia eu não suporto o diabo, irmão, porque o que ele fez comigo. Passou mais alguns meses, uns 8 meses, uma igreja do interior, lá do interior, me convidou para pregar para ser pastor, antes de eu formar. Aí eu fui. Eu falei, eu queria que aparecesse umas 10 endemoniadas aquela noite para garantir a eleição. Quando eu estou indo para a igreja para pregar, bati o carro. Preguei nervoso, não me convidaram. Falei, mas sabe, gente, é muito ruim quando não te escolhe. Não sei se você já passou por isso. É muito ruim quando escolhe outro no seu lugar. E a impressão que eu tinha é que as pessoas, elas não me escolhiam porque Deus tinha esquecido de mim. Aí no último ano eu estou formando, aí sim, tinha uma igreja muito boa que eu ia ser pastor, no Rio Grande do Sul, Ralph. Uma igreja batista, para mim uma mega igreja. Ela tinha na época, uma igreja com 65 anos, ela já estava na época com 110 membros. Vocês riem por quê, né? Depois de perder para uma eleição da endemoniada, outra, essa estava boa demais. Aí eu vou lá, converso com a diretoria, eles estavam 3 anos sem pastor, converso com a diretoria, está tudo certo. Aí eu volto para esperar a carta convite. Estou esperando até hoje. Não veio. Eu falei, Deus, até tal data, eu preciso de um sinal, estava terminando o seminário, tinha que resolver muitas coisas, até 30 de novembro, essa carta precisa chegar, Deus, como sinal que o Senhor quer que eu vá para lá. Chegou dia 30 de novembro e a carta não veio. E aí eu arrependi porque eu tinha colocado a data para Deus. Eu falei, Deus, por que eu não deixei até o dia 1º, até o dia 5? Pode ser que a coisa chegasse. Não chegou. Aí essa igrejinha lá que eu falei para você, essa pequenininha lá, que eu não queria, aí me convidou para ser pastor. Eu falei, Deus, o Senhor é bem invertido mesmo. Aí porém, uma coisa que eu falo, eu gosto de pensar, ainda que os homens possam te esquecer, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de você. Olha para o irmão, dá um sorriso e diga, Deus não se esquece de você, meu irmão. Deus não se esquece de você. Não importa. Talvez você está lá na sua igrejinha pequena, ninguém liga para você, ninguém dá atenção, não vai nem um conferencista importante lá, não vai. Mas Deus não se esqueceu de você. Querido, aí eu assumi essa igreja bem pequenininha, comecei a pastorear, e eu queria tanto, é impressionante, eu queria tanto fazer conferência, mas eu não sabia fazer conferência. Nossa igrejinha era lá no fim de uma vila, bem pequenininho, o salão era mais ou menos desse tamanho assim, o nosso salãozinho, eu queria fazer conferência, irmãos. Tem umas coisas engraçadas, não é verdade? Aí, eu fui procurar conferencista. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos público, e eu achei um conferencista na cidade. Era um pastor que tinha 94 anos. Ele tinha ficado viúvo, os filhos tinham ido embora para outra cidade, e ele morava num hotel sozinho. Então, aí eu falei, puxa, fui lá e falei, pastor, queria tanto lhe convidar para o senhor ser o preletor da nossa conferência. Nem sabe o que eu fiz. Só para pôr o velhinho no púlpito, eu levei quase uma semana, irmão, para pôr o velhinho lá para pregar.
Mas deu um trabalhão. Como diz o Geraldo, o velhinho tremia mais que Toyota em ponto morto, meu irmão, mas era aquilo que, muito interessante. Ele ficou empolgado, o velhinho, ele ficou empolgado, foi uma boa conferência. Depois, né, eu queria fazer uma conferência por mês, e eu só tinha ele. Matei o velhinho, em 6 meses ele morreu. Verdade, verdade, ele morreu. Aí quando o velhinho morreu, eu disse: Deus, bem interessante, eu disse: Deus, quem vai lembrar de nós a não ser o Senhor? Quem vai lembrar de mim e da igreja a não ser o Senhor? Eu fiz uma oração muito sincera diante de Deus, e apóstolo Ari, o Ralph, alguns pastores talvez que estejam aqui, já foram ou serão resposta desta oração. Você vai entender isso, Ralph. Eu, bem sincero, eu disse: Deus, de verdade, só esse pastor dispôs de nos servir, mesmo sem nem auditório, sem dinheiro, mas ele dispôs. E eu sei, Deus, que os grandes pastores, eles precisam de coisas que nós não temos, para virem estarem conosco. Mas eu disse: Deus, lembra de nós. Diga assim: lembra de nós, Deus. Deus, lembra de nós. Eu falei: Deus, esses homens ao redor do mundo, eles temem ao Senhor e eles ouvem ao Senhor. Então, Deus, fala com esses homens para eles virem ministrarem na nossa igreja. E até hoje, irmãos, Deus tem respondido esta oração. Quando eu recebo homens que eu tenho recebido na nossa igreja para ministrar nas nossas conferências, eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus não se esqueceu de mim e do meu povo. Deus não se esqueceu de você e do seu povo. Eu sei que alguns pastores, hoje à noite, eu quero te garantir, Deus está lembrando muito de você, Ele não esqueceu. Você tem promessas. Quantos aqui têm promessas de Deus? Deus fez promessa, Ele não esqueceu dessas promessas. Não esqueceu, não. Ele é fiel e Ele vai cumprir. Agora, esse homem Davi, esse jovem Davi, né, tinha algumas coisas muito interessantes que estavam acontecendo com ele. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Que tipo de pessoa que Deus escolhe? Deus não olha, uma vez que Deus não olha, né, para esse perfil exterior, a Bíblia é bem clara que Deus olha para o perfil interior. Ele olha para dentro do seu coração, e é lá naquilo que está dentro do seu coração, é que Deus vai ter os seus olhos voltados para você. Abra comigo o mesmo texto que eu acho que o Ralph leu ontem, de 1 Coríntios capítulo 1, acho que foi ele que leu aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e até o verso de número 29, está escrito assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu tenho uma palavra do Genildo, que eu gosto muito quando eu ouço o Genildo ministrar essa palavra. Deus escolhe os menos prováveis. Eu acho fantástica essa palavra, porque talvez como eu, muitos de vocês, né, são dessa classe dos menos prováveis, mas você sabe que foi Deus que te escolheu. Isso tem que gerar muita gratidão no seu coração. Isso tem que gerar muita fidelidade na sua vida para com Deus, e muita entrega, porque foi Deus realmente que escolheu você. 3 características, rapidamente queremos pensar, que Deus olhou e achou na vida de Davi, e também tem certamente achado na vida de muitas
ou de muitos homens e mulheres aqui. Primeira característica, Davi era muito espiritual, diga muito espiritual, muito espiritual. Davi tinha um coração inclinado para este relacionamento com Deus. Foi a primeira qualidade que Deus viu em Davi. O Senhor procura homens com os quais ele possa se relacionar, homens segundo o seu coração. Esse foi Davi, a Bíblia diz. O que é ser segundo o coração de Deus? É ser uma pessoa cuja vida está em harmonia com Deus. O que é importante para Deus, é importante para você. Diga assim, o que é importante para Deus, é importante para mim. Sabe, queridos, essa tem sido uma parte tão forte da visão do MDA, Almas são importantes para Deus, e almas são importantes para mim e para você. Um homem segundo o coração de Deus, ele vai ser alinhado com as coisas que são importantes para Deus. Esse homem terá um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Diga assim, ouvir a voz de Deus. Queridos, eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Essa característica precisa ser desenvolvida em mim e em você. Ouvir a voz de Deus. Não vá fazendo as coisas de qualquer jeito. Não vá fazendo as coisas de qualquer maneira. Aprenda o segredo de ouvir a voz de Deus. E para isso você vai ter que ter intimidade com Deus. Você vai ter que gastar tempo orando, você vai ter que gastar tempo lendo a Bíblia, você vai ter que gastar tempo na presença de Deus para poder ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. As coisas que mais importantes que nós temos feito, foram aquelas que nós ouvimos a voz de Deus. Por exemplo, eu lembro, quando nós estávamos comprando a propriedade que estamos hoje, era um passo muito grande de fé, mas muito grande mesmo, O nosso prédio é grande, tudo era muito grande, nós éramos muito pequenos. Então, nós separamos um mês de jejum e orar muito cedo na igreja para ouvir a voz de Deus sobre o que nós deveríamos fazer. E quando chegou o dia de nós decidirmos, tínhamos 2 terrenos para comprar, e eu estava muito em dúvida, não sabia qual comprar, e também estávamos assumindo um valor muito grande para ser pago mês a mês, então eu realmente não podia errar, porque naquele momento um erro seria fatal, para a igreja e para o ministério. E chegou a manhã do domingo, que nós iríamos decidir. Fomos para a igreja às 5 horas da manhã, toda a igreja lá orando. 8 horas da manhã, eu ia terminar aquele momento para começar a reunião onde íamos decidir. E uma irmã, ela chegou para mim e falou assim: pastor, Deus me deu uma palavra para entregar para você. E ela me chamou num canto e ela disse: eu vi você, tive uma visão, Deus mostrou você numa visão, eu vi você deitado numa maca branca, e você estava com uma veste branca, e você não se mexia, você estava paralisado. E a palavra que Deus mandou falar para você é: não se mova, não faça nada. Menos de 1 hora depois eu tinha uma reunião com a igreja para decidir o que a gente ia fazer. E a palavra é: não se mova. Eu fiquei numa confusão muito grande. Eu respeito a palavra profética, eu tenho grande respeito quando Deus fala. Eu quero ouvir a voz de Deus. E eu estava desesperado por ouvir a voz de Deus. E eu disse: Deus, o que vou fazer agora? Como é que que direção eu vou dar para a igreja? E eu fiquei muito confuso. Eu disse: Deus, se é o Senhor que está falando, e eu me mover, quando o Senhor disse que não é para se mover,
a desgraça baterá no meu ministério e na nossa igreja, porque o Senhor não abençoa desobedientes. Mas, se não é o Senhor que está falando, e essa mulher está inventando coisa, eu também estou perdido. Porque um homem que se deixa dirigir por uma mulher que Deus não mandou falar, que futuro tem? Esses dois argumentos só aumentou a minha confusão. O que fazer? O que você faria? Eu disse, Deus, eu preciso saber o caminho. Eu preciso saber o caminho. E foi tão engraçado, voz de Deus, nesse dia, tão importante. Meu filho, aquela palavra que Deus disse a Josué, por onde você for, eu vou te abençoar. A voz de Deus foi, meu filho, o que você decidir, eu abençoo. Pode dar um aplauso para ele, o Deus que fala, porque certamente você já ouviu a voz de Deus muitas vezes, e você vai precisar ouvir a voz de Deus. Até hoje eu sou tão grato a Deus, por Ele falar numa hora tão desesperadora na minha vida. Todos vocês sabem, quem nos conhece sabe a bênção que se tornou esse lugar para nós, e tudo que temos feito para servir o reino de Deus através desse lugar. Então você e eu, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Samuel estava ali, como mensageiro de Deus, mas ele estava ouvindo a Deus. Põe a mão assim na sua orelha, puxa um pouquinho para frente e fala assim, ouvir a Deus. Mais uma vez, diga, ouvir a Deus. Essa é uma característica de um líder que Deus está procurando. Uma pessoa que ouça Ele falar. Às vezes Deus vai falar umas coisas muito estranhas para você, muito diferentes para você. Eu ensino na igreja a generosidade, ensino isso na igreja. Nós temos que ser generosos, repartir as coisas com as pessoas. Talvez alguns de vocês já me ouviram contar essa experiência de ouvir a voz de Deus. Um dia, na nossa igreja, uma irmã da Assembleia de Deus falou assim, mandou um recado para mim, Deus pôs no meu coração para orar por você, e ela, num domingo à noite, ela foi lá na igreja para orar por mim e por minha família. Eu gosto dessas coisas, que Deus levanta a gente para orar por a gente. Eu recebi aquela irmã com tanto carinho, ela já era bem de idade, tinha quase 80 anos, e quando eu chamei para ela vir orar, ela estava sentada no meio do povo, e eu vi que a trouxeram numa cadeira de rodas. Ela tinha perdido as duas pernas por causa de diabetes, e a cadeira dela estava bem velhinha. Quando ela estava orando por mim, Deus falou no meu coração, dá uma cadeira de rodas para ela. E eu fiquei tão feliz de ouvir a voz de Deus. É muito bom quando você ouve a voz de Deus, quando Deus te escolhe para dar alguma coisa, meu irmão, o diabo nunca vai falar para você dar, então essa voz é de Deus, E aí eu não queria apenas dar uma cadeira, eu queria dar uma cadeira muito boa para ela, e pedir para a nossa equipe comprar uma cadeira que custava R$6.000, uma cadeira motorizada e tudo, muito chique a cadeira. Aí marquei um outro dia, falei, irmã, vem orar por mim de novo na igreja, estou precisando. Aí a irmã veio, a gente fez assim uma surpresa para entregar a cadeira, só que eu cometi um erro aquele dia tão grave, impressionante. A gente que fala comete cada coisa, sem querer. A irmã orou, e aí eu falei assim, irmã, Deus, assim, quer abençoar muito a senhora já está de idade, precisa descansar, sua cadeira está, assim, a senhora está vendo, e Deus quer lhe dar descanso. Ela ficou olhando para mim, aí eu falei assim, irmã, Deus pôs no nosso coração lhe dar uma cadeira elétrica. A irmãzinha começou a tremer, até o toquinho da perna tremia, irmão. E eu falei, meu Deus, era cadeira motorizada, não era elétrica, irmão. E tadinha dela. Quase que ela sai só no toquinho correndo, tadinha. Mas
É verdade, a gente faz cada coisa, irmão, e eu não entendia por que ela estava tão desesperada, tadinha. Mas passou uma semana, nós temos uma líder de célula que aos 12 anos, num assalto, ela foi atingida por uma bala na coluna e ela ficou paraplégica. E a cadeira dela quebrou. Minha líder, ela morava num bairro muito distante, pegava 3 ônibus e um táxi para chegar na nossa igreja. E uma ovelha dela disse: pastor, eu admirei tanto a sua generosidade e o que a igreja fez por aquela irmã. E ela falou assim: olha, no caso da nossa líder, ela não precisa de uma cadeira tão que nem aquela, só uma cadeira normal, pastor, custa R$1.000 e poucos. Você poderia ajudar para a gente comprar uma cadeira para ela? Imediatamente o Espírito Santo falou: não ajude. Eu fiquei chocado. Eu sabia que era Deus. Eu sabia que era a voz de Deus. Não ajude. E eu disse para aquela líder: querida, eu disse, Deus está falando comigo para não ajudar. Falei: não estou entendendo, mas eu abençoo para vocês, né, no meio da igreja, levantar oferta para ter essa cadeira. Uma semana depois, compraram a cadeira. Essa líder nunca falou mal de mim, nem nessa ovelha, nunca eles falaram nada. Eu admirava cada vez mais, como alguém pode, né, ouvir um pastor falar isso em nome de Deus e ter um coração tão quebrantado. Não falaram mal. Passou 2 anos, eu estava saindo do culto da manhã, e saí na rua, na frente do nosso estacionamento, estavam consertando a calçada. Então essa irmã estava indo com a cadeira dela no meio da rua, assim, com as mãos, ajudando aquela. E eu precisei ficar com o carro atrás da cadeira dela, bem devagarinho. E quando eu estou andando no carro, atrás dela, olhando para ela, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, agora dê a ela um carro 0 quilômetro. Um mês depois, nós compramos um carro 0 quilômetro, todo adaptado, e entregamos para ela. O líder que Deus está procurando é esse homem, essa mulher que sabe ouvir a voz dele. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. A segunda característica, né, dessa pessoa, você precisa ter um coração como de Davi. Davi era muito, muito humilde. Eu gosto de ler a história de Davi e ver que humildade tinha no coração deste homem. Deus encontrou no coração de Davi humildade. Ele tinha humildade para aprender. Gostei muito de ouvir o Ralph falar sobre isso hoje à tarde. O arrogante sempre diz: eu já sei tudo. O falso humilde diz: eu não sei nada. E o sábio diz: eu sei alguma coisa, mas eu gostaria de aprender mais. Humildade é uma coisa que você sempre deve pedir a Deus e nunca voltar a Ele agradecendo por ter recebido. Um coração humilde. Eu demorei para definir, né, até que eu encontrasse uma definição de humildade. Para mim, humildade antigamente era ficar falando para os outros dos meus defeitos. Mas quando eu encontrei essa definição, gostei. Humildade não é ficar falando dos seus defeitos, mas é falar da virtude dos outros. Isso para mim é humildade. Humildade é o que aconteceu com Ruth e Noemi. Ruth capítulo 1, 16 e 17. Humildade é ter um coração para se deixar ser ajudado e se deixar ser cuidado. Jesus disse que os humildes de espírito serão bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Em João 13, de 12 a 15, humildemente Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: eu dei a vocês um exemplo de humildade para que vocês façam a mesma coisa. Humildade é você servir as pessoas sem esperar nada em troca. Humildade é não ficar esperando reconhecimento público ou particular. E a terceira característica que eu vejo em Davi era um jovem corajoso. Você vê isso quando ele se dispõe a lutar com o gigante Golias, como ele quer honrar a Deus e honrar a Israel.
Davi era um jovenzinho que não desistia jamais, jamais. Eu gosto de ver essa ideia, né, de ser uma pessoa corajosa para Deus e para as coisas de Deus. Uma pessoa muito corajosa. Eu preciso terminar, né, essa palavra pensando nessas qualidades que havia nesse jovenzinho Davi. Não era uma questão de idade, porque quando você vê Davi se tornando adulto, e depois você vê Davi já na sua velhice, você vai ver esse homem com estas mesmas características. Eu tenho visto que Deus tem procurado homens e mulheres que tenham este coração. Primeiro, um coração de intimidade com Deus, que tenha confiança de pôr toda a sua vida nas mãos de Deus, de deixar Deus dirigir o seu destino, de deixar Deus dirigir a sua vida, de confiar inteiramente na direção de Deus. Esse homem, essa mulher, que vai ter um coração quebrantado e humilde, diz a Bíblia, que esse Deus jamais despreze. E a coragem para fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Queria convidá-los a ficarem de pé, e eu termino essa palavra com a última característica que eu vejo em Davi. Quando nós olhamos lá o texto de 1 Samuel, capítulo 22, que Davi tem uma situação muito difícil na vida dele com Saul. Ele vai para a caverna e alguns homens amargurados e frustrados decidem ir para a caverna com Davi, se unir a ele. E esse homem, essa mulher, esse líder que Deus quer usar, ele tem uma característica. Jesus tinha todas estas, e esta última que eu vou falar, de acreditar nas pessoas, independente da situação e de quem sejam essas pessoas, ou de quem sejam essas pessoas. Eu gosto de ver homens hoje, na visão do MDA, que estão, pela graça de Deus, né, com esse coração de acreditar nas pessoas. Jesus acreditou em Pedro, quando realmente nem Pedro mais acreditava nele, de você poder acreditar. A pessoa chega na igreja toda arrebentada, mas você acredita que ela vai ser poderosamente, primeiro, transformada por Deus, e depois usada por Deus, para edificar o reino. Acreditar que qualquer pessoa pode se tornar um líder, uma líder na casa de Deus. Ter esse coração de fé em relação às outras pessoas. Irmão e irmã querida, ontem eu pude orar por as pessoas que vão se tornar líderes na casa de Deus, mas hoje, e talvez você está achando que eu estou um pouquinho apressado, e eu vou te falar por quê. Eu ministro em conferência, faço conferência, né, como vocês, e eu sei o que é um ritmo de conferência. Amanhã tem de manhã, amanhã tem à tarde, amanhã tem à noite. Então, eu considero muito essas coisas. Eu não deixei de falar nada do que Deus pôs no meu coração para falar. Porém, eu sempre considero, eu sei que alguns de vocês ainda vão para suas casas hoje, alguns estão longe, então eu gosto de considerar isso na vida das pessoas. Mas antes de terminar, eu queria muito mesmo, poder orar por pessoas que já são líderes como eu. Eu sou um líder na casa de Deus, mas eu peço tanto para Deus, Deus, me dá esse coração de Davi, por favor, Espírito Santo. Eu não posso por mim mesmo ter esse coração, mas se o Senhor me ajudar, então eu posso ter essas características que tinha Davi. Deus me ajuda, né? Me dá essa graça, de eu poder ter um coração totalmente do Senhor, totalmente, que nada nesse mundo roube de mim esse desejo de ser totalmente de Deus, mesmo, ou sejam as coisas boas, ou sejam as dificuldades. Deus, eu quero ter esse coração, da mesma dependência. Eu estava, sabe, Ralph, você começa, né, você vai crescendo,
apóstolo, as coisas vão dando certo, você vai aprendendo a fazer as coisas, e aí você às vezes vai perdendo essa dependência de Deus. Eu tenho na minha sala, eu sempre fui muito de querer fazer a vontade de Deus, mas alguns anos atrás, um dia eu estava assistindo uma grande reunião da nossa igreja, muita gente, e o Espírito Santo falou assim comigo: meu filho, se eu pedir para você sair dessa igreja, você sai? Aí eu respondi assim: eu sei que o Senhor não faria isso. Aí eu vi como meu coração tinha se distanciado da simplicidade que eu tinha no começo, de querer fazer a vontade de Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Naquela noite eu arrependi tanto disso, fui diante da igreja, e eu disse: eu quero fazer algo hoje à noite, e hoje eu quero que seja meu último dia como pastor dessa igreja. Deus pode me tirar amanhã daqui, que eu vou muito feliz, porque eu quero de novo aquele coração totalmente dele, não ter medo da vontade de Deus, e que as circunstâncias favoráveis não podem mudar este coração para Deus. Eu assinei uma folha em branco naquela noite, e eu disse: está assinado o meu pedido de demissão dessa igreja. A hora que o Senhor completar aqui em cima, minha mala está pronta, eu vou para onde Ele me mandar. Isso me assusta, eu te confesso. Toda vez que eu entro na minha sala, que eu vejo minha assinatura assinada naquele papel em branco, eu falo: meu Deus, eu quero continuar dizendo: Senhor, eu posso começar de novo se for preciso. Senhor, eu posso ir para onde o Senhor me mandar de novo. Não é o sucesso que vai mudar esse meu coração para Deus. Eu quero esse coração de confiar totalmente em Deus. Sabe, queridos, eu oro e peço: Espírito Santo, me ajuda mesmo, para que as circunstâncias não me tornem um homem humilde por fora, de aparência, mas orgulhoso por dentro. Eu sempre peço: Deus, me dá realmente um coração quebrantado diante do Senhor. E eu peço coragem para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero ser um pastor cujo coração está totalmente nas mãos de Deus. Eu peço isso. E eu sei que muitos aqui, que já são líderes, você já tem neste coração. E eu sei que para outros, Deus vai gerar este coração. Num tempo de tantas pessoas querendo aparecer, Davi estava lá escondidinho, e foi lá que Deus o escolheu. E eu quero que Deus me ache cada dia num lugar de esconderijo, que Ele me ache lá, e Ele possa me escolher de novo e dizer: esse é o servo, é a serva que eu escolhi. Se você deseja tanto, como líder, ter esse coração para Deus, eu queria te convidar para vir à frente. Eu queria orar por você, enquanto nós ministramos uma canção para Deus. Que Deus levante uma geração de homens e mulheres com coração de Davi, para conduzir o povo de Deus nesses dias e nos próximos dias. Que Deus levante uma Davi para as nações. Eu não sei tudo que Deus vai fazer com você, mas eu sei que Ele vai fazer muito mais além do que você pode imaginar ou pensar. Eu sei. Vamos adorando ao Senhor, e vai derramando o seu coração diante de Deus. Deus escolheu, te trouxe para esta conferência, eu estou certo. Antes que você escolhesse Ele, Ele te escolheu. Ele fará com a sua vida algo muito grande, enquanto Ele puder ser glorificado, enquanto Ele puder ser exaltado. Já entrega a Ele o teu sucesso futuro, já dê a Ele teu sucesso futuro. Nunca tome o que é de Deus para você. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje
o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Senhor, nessa noite, Pai, os olhos do Senhor estão sobre este lugar. O Senhor não está olhando para a nossa aparência, mas o Senhor está procurando. O Senhor está procurando coração que seja totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Que seja capaz de trocar o sucesso pela Tua presença, Deus. Senhor, hoje à noite eu quero abençoar, meu Pai, homens e mulheres que decidem inclinar o coração na Tua presença e dizer: Senhor, somente a Tua presença me basta, Deus. Eu não quero outra coisa senão ser achado pelos Teus olhos nessa noite. Ser achado pelos Teus olhos nessa noite. Ser achado pelos Teus olhos nessa noite. Senhor, assim como o Senhor encontrou Davi cuidando daquelas ovelhas do seu pai, não eram nem deles, ó Deus. Davi não tinha nada. Senhor, os olhos do Senhor se voltaram para ele, e a vida dele nunca mais foi a mesma, Senhor. Por causa desse dia, eu oro nessa noite, ó Deus, que os olhos do Senhor se voltem, que os olhos do Senhor se voltem para líderes de célula, para pastores nessa noite. Pai, que os olhos do Senhor se voltem para nós. Pai, nós não estamos atrás de fama, nós não estamos atrás de dinheiro, nós não estamos atrás de poder. Senhor, nós desejamos ter um coração simplesmente
totalmente do Senhor, totalmente do Senhor, totalmente do Senhor. Eu abençoo. Eu sei que nessa noite, Pai, o Senhor tem achado homens e mulheres que vão se levantar, serão levantados pelo Senhor para derrubar gigantes da idolatria, da prostituição, da miséria, das drogas. Homens e mulheres que serão usados para estabelecer o teu reino, para estabelecer o teu reino, para trazer o teu reino sobre a terra, para trazer o teu reino sobre a terra. Eu abençoo. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Obrigado, Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. oh Deus, Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Sonda os nossos corações, meu Deus. Sonda o nosso coração, Deus. Vê se há em mim, vê se há em cada um de nós algum caminho mau. Sobre todas as coisas que se deve guardar, meu filho, minha filha, guarda o teu coração, porque dele depende a sua vida. Senhor, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Enganoso é o coração do homem. É dentro do nosso coração que o nosso futuro da nossa família, o futuro da nossa igreja decidido é aqui, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Espírito Santo, nos te damos liberdade para você ter acesso ao nosso coração. Seja o guarda do nosso coração, meu Deus. Porque eu creio de todo o meu coração, Senhor. Eu creio mesmo, não é uma frase. Senhor, eu creio que nós estamos vivendo hoje, cada um, como indivíduo também, como igreja. De fato, Senhor, é só o começo. Mas, Senhor, o coração é provado pelos aplausos que recebe. Nós nunca, Espírito Santo, nós nunca queremos perder a nossa total dependência do Senhor. Por isso nós atribuímos ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a admiração. Nós declaramos que tudo pertence a Ti, Jesus.
ao autor e consumador da sua fé, dá um forte aplauso em nome de Jesus. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno.